No último trabalho, Hércules é enviado a uma região dominada pela grande ilusão mundial e onde Gerião, monstro de 3 corpos, é senhor. Gerião mantém em seu poder uma manada de gado vermelho que deve ser conduzida até a cidade sagrada. Essa tarefa exige muita paciência e uma vontade férrea. Ao chegar à cidade sagrada, o rebanho deverá entrar para finalmente transformar-se. Hércules conquista assim seu lado humano, assume sua essência divina e aguarda uma unificação ainda mais perfeita em um ciclo futuro, empenhar-se para ajudar os demais a alcançar um alinhamento superior. Queridos amigos e seguidores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Trechos de Conhecimento. Hoje, finalmente chegamos ao 12º trabalho de Hércules, conduzindo o gado vermelho. Então, vamos à última síntese deste trabalho. O processo é um serviço mundial mais amplo. Já a tarefa principal é transformar-se em um salvador e preparar-se para retornar à consciência cósmica. A realização é a capacidade de estimular multidões a um alinhamento superior. E, por fim, a chave para a realização é perder a própria vida para entrar em uma vida mais ampla. Iniciaremos nossa leitura na página 147. Vamos lá? Com este 12º trabalho, Hércules termina um grande ciclo de realizações, que marca sua liberação das formas terrestres e da maioria dos apegos que normalmente prendem os homens à roda das encarnações. Não mais interessado na própria libertação, ele está todo voltado para ajudar os demais a se tornarem livres de si mesmos. Este trabalho marca, portanto, um final de ciclo muito importante. O guerreiro é mandado para Eritreia, onde a grande ilusão mundial ainda domina e onde Gerião, monstro de 3 cabeças e de 3 corpos, é senhor. Gerião mantém ilegalmente sob seu poder uma manada de gado vermelho escuro. A tarefa proposta a Hércules é conduzir esse rebanho do seu lugar de origem até a cidade sagrada, que em parte ele já conhece de trabalhos anteriores. O instrutor interno faz ressoar dentro dele a recomendação de que tenha cuidado com o pastor Euritião e com seu cão de 2 cabeças. Segundo o instrutor, para lidar com ambos, é necessário invocar a ajuda de Hélios, que só é encontrado nos planos interiores da vida. Trata-se aqui, portanto, de uma tarefa das mais sutis. Dentro de si, Hércules se oferece a Hélios, tido na mitologia como deus do fogo, que habita o interior do Sol. Um conhecimento interno lhe revela que, em certa etapa da evolução da consciência humana, foi necessária a ajuda de determinada substância vinda do centro do sistema solar para que um núcleo de consciência superior fosse criado dentro do nosso ser. Com esse núcleo, feito de vibrações solares, nasceu a alma, o eu superior, nos homens e assim pôde haver uma síntese, ou seja, a integração da consciência cósmica com a consciência terrestre. Apelar para esse ser solar que existe em nós é imprescindível quando se trata de enfrentar tarefas que exigem qualidades especiais. Hércules volta-se para o centro da sua própria consciência e, desse modo, no interior de sua essência, contacta essência ainda mais vasta. Após 7 dias de recolhimento, uma dádiva lhe é concedida,
um cálice de ouro cai diante de seus pés. Esse objeto brilhante, nunca visto, vai capacitá-lo a atravessar mares e desertos. Sob a proteção segura do cálice de ouro e com as recomendações do seu instrutor interno, o Salvador Hércules navega até Eritreia e lá desembarca. Depois de caminhar durante algum tempo, chega a uma pastagem onde um gado de cor vermelha se alimenta, sob a guarda de Euritião e seu cão de 2 cabeças. Este, ao ver Hércules aproximar-se, investe contra ele, mas acaba sendo morto com um golpe certeiro do herói. Amedrontado, o pastor Euritião percebe o poder daquele ser e implora-lhe que lhe poupe a vida. O herói acata-lhe o pedido e começa a conduzir o gado cor de sangue em direção à cidade sagrada. Esta tarefa de transportar o rebanho exige muita paciência e uma vontade férrea. Assim, o guerreiro iluminado pela alma volta definitivamente sua face para a meta empreendida e não tira sua atenção de lá. Entretanto, inesperadamente, o monstro de 3 cabeças e 3 corpos, chamado Gerião, alcança Hércules no caminho e ataca-o. Este, numa reação instantânea, com uma só flechada, perfura-lhe os 3 corpos. Novas dificuldades aguardam Hércules durante o trajeto. Um feroz lutador ameaça-o e um gigante atira-lhe uma pedra de várias toneladas, mas de tudo isso ele escapa. Tem a proteção do cálice de ouro, dádiva do sol, e nada é impossível para essa essência extraterrestre. Por várias ocasiões, o herói tem de abandonar o rebanho para ir buscar alguma res desgarrada. No decorrer do caminho, em sua última tarefa, Hércules às vezes perde a direção, dado que ainda não é um ser perfeito, mas sempre a retoma com a ajuda interna do seu instrutor. Assim, segue por altas montanhas e caminhos estreitos e perigosos. Embora o gado se distraia, constantemente atraído por acontecimentos externos, o equilíbrio é mantido e o rebanho todo conduzido para o esperado destino. Eis a reta final dos trabalhos. As luzes da cidade sagrada estão ficando cada vez mais próximas, e lá o gado vermelho deverá entrar para finalmente transformar-se. O poder transformativo é típico desse local extraordinário. Seja bem-vindo, agora você sabe que é imortal, diz-lhe o instrutor, à porta da cidade. No decorrer dos 12 trabalhos, Hércules conquistara seu próprio lado humano e assumira sua essência divina. Agora, tudo isso convive dentro dele, aguardando uma unificação ainda mais perfeita em um ciclo futuro. Na cidade sagrada, que é a sua próxima morada, ele poderá ficar por algum tempo, até que chegue a hora de partir para esferas de existência mais amplas. O instrutor continua transmitindo-lhe ideias. Diz-lhe que seu nome está escrito no firmamento, que sempre estivera lá, ao lado das estrelas mais gigantescas, mas era preciso que ele o identificasse. A Via Láctea, que agora Hércules vê constantemente diante de si, é símbolo do destino imortal de todos os seres humanos que decidam caminhar como ele. Os tipos de provas e de experiências podem ser diferentes para cada um de nós, mas o caminho é o mesmo para todos. Numa primeira etapa, admiramos o belo firmamento externo das noites estreladas. Depois, passamos a devotar-nos ao firmamento interior dos valores essenciais, mas há horizontes ainda mais amplos à nossa espera. Terminadas as tarefas humanas, deparamo-nos com as cósmicas. Dos símbolos apresentados neste mito, Gerião, monstro que Hércules mata, representa a humanidade não iluminada.
Os 3 corpos do monstro simbolizam a consciência física, emocional e mental humanas, unidas contra as energias evolutivas. Através do orifício feito com a flecha em cada um desses corpos, penetra no seio da humanidade uma nova corrente de vida. Ao ser morta, poderá revelar o que realmente é, manifestação da vida divina. O pastor Euritião representa a mente humana e o cão de 2 cabeças, sua natureza dual. A mente, que depois se torna uma colaboradora, a princípio é o cão de 2 cabeças e depois é Euritião, o pastor. Todas essas figuras simbólicas nos dizem a mesma coisa, em diferentes graus. A ilusão mental apresenta-se sob diversas formas, porque assim, de alguma maneira, consegue prender o homem que ainda está na escuridão. À medida, porém, que a personalidade se vai elevando, a luz ilumina-lhe o caminho e ele finalmente vê. Cada mente individual transformada representa uma conquista para a substância mental do mundo inteiro, onde, como num livro, se acha escrito o destino da Terra e da humanidade. E esse livro é conhecido dos seres libertos. Estes sabem que todo homem é livre em sua essência, embora permaneça por longos períodos acorrentado ou limitado por cercas, fronteiras, propriedades privadas, desejos e tantas ilusões passageiras. Quem consegue libertar-se dessas amarras, quem transforma a própria mente, torna-se um salvador. Este é o caso de Hércules. Lembrando-nos da morte da rainha guerreira e dos centauros em trabalhos anteriores, caberia aqui uma indagação. Como pôde Hércules matar nesse estágio evolutivo em que se encontra? Não havia ele decidido jamais fazer isso? Na verdade, a noção de matar pertence ao mundo da mente comum. Quando transcende o nível onde o tempo e o espaço são tidos como finitos, o homem ingressa em um estado de consciência no qual nem a morte nem o nascimento existem, assim como nós os conhecemos. Nesse estado, o tempo é uma eternidade e o espaço multidimensional. Nesses níveis superiores ninguém morre. Aquele que acaba de desencarnar na Terra é tido aí como um recém-nascido, pois está chegando aos níveis sutis após um estágio nos planos mais densos da vida, que são o físico, o emocional e o mental. Portanto, em termos do ponto evolutivo já alcançado pela consciência de Hércules, não existe matar, mas eventualmente servir de instrumento para que uma vida que estava prisioneira da matéria se liberte e tenha a oportunidade de vivenciar outros planos de existência. Deduz-se daí que, em certo momento de nossa vida, desencarnar é uma necessidade. Se um ser não desencarnasse, seus níveis superiores não poderiam sentir-se completamente livres de determinadas ligações para dar passos importantes. Assim, um cão simbólico como esse também precisa desencarnar, a fim de que a vida que o habita possa preparar-se para uma nova etapa. Há sempre uma nova etapa e para que esta aconteça é necessária a transformação da forma externa. Evidentemente, os pontos de vista variam conforme os níveis de consciência nos quais nos encontramos. Assim é também com as ideias sobre a morte. Saber disso pode trazer um grande alívio, bem como preparar-nos para a serenidade tão necessária para que o alinhamento com a alma possa efetivar-se. Considerando agora o mito de Hércules em seu todo, vemos que, na verdade, ele integra a primeira das 3 grandes etapas na caminhada evolutiva do homem na Terra, ou seja, a da experiência do ser que se entrega ao serviço altruísta e que, por meio desse serviço, contata um nível de compreensão superior da vida. Depois dessa, vem a etapa simbolizada pela história de Buda, conhecida como a da iluminação permanente, ou
compreensão ininterrupta. Todos chegamos a ela, porém, após termos concluído um ciclo, como Hércules. Mas existe também uma terceira etapa, marcada pela presença da energia cósmica do amor-sabedoria, chamada por muitos de etapa de Cristo. É aquela em que todos os homens vivem a universalidade incondicional. São intermináveis, portanto, os nossos caminhos. Caminhos de Hércules, caminhos de Buda, caminhos de Cristo e infinitos outros que ainda desconhecemos. Porém, cabe-nos, nesta época moderna, reconhecer como pura energia cada uma dessas fases e não mais nos fixarmos nas personificações históricas ou nomes que são meras projeções do nosso lado humano sobre as energias cósmicas que regem essas etapas. A propósito de antigas denominações ou personificações, mais ou menos sutis, muitas lutas aconteceram sobre a Terra e acontecem ainda. O convite que nos está sendo feito agora é para deixar permanecer inominado o que realmente não tem nome. Assim, as etapas evolutivas encontrarão uma síntese dentro de nós, sem que haja divisões filosóficas, religiosas, ideológicas ou sociais. Tomaremos consciência de que essas etapas são, na verdade, expansões de uma única grande vida. Aceitaremos esse desafio ainda na presente etapa da Terra? Bem, depois de 13 programas, chegamos ao fim desta hercúlea jornada. Foi uma grande alegria compartilhar com todos vocês os conhecimentos deixados por Trigueirinho através da obra Hora de Crescer Interiormente, o Mito de Hércules hoje. Lembrando que essa obra pode ser adquirida no website da Irdim Editora. A ideia original do programa Trechos de Conhecimento era estudar as 4 primeiras obras escritas por Trigueirinho. Então, não fiquem tristes, mas finalizamos aqui o nosso ciclo de estudos. Nossa equipe da Irdim Editora fica à disposição para qualquer dúvida ou orientação relativa à instrução deixada por José Trigueirinho. Um fraterno abraço de toda a equipe da Irdim Editora e até mais!